Fala, galerinha bonita! Professor Marcos Cunha com vocês mais uma vez para esse belo projeto Fiquem em Casa Aprendendo da plataforma Gonçalves Dias. E hoje mais uma vez para a gente compartilhar, né, esse belo conhecimento que é a geografia, galera, tá certo? E sempre antes de começar a nossa aula eu gosto de deixar aquele recado importante para ti, né? Depois que terminou essa aula aqui, quer relembrar, né, quer assistir novamente, quer pegar outras aulas, né, para reforçar ali, eu citei durante a aula um termo que eu já tinha falado em aula anterior. Marcos, onde é que eu acho essas aulas? Galera, todas essas aulas estão disponíveis para ti na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, no Instagram. Procura a gente lá. Tem toda uma equipe à tua disposição para que tu possa aí maximizar teus estudos, aí famoso bombar, né? E consequentemente, é claro, para que tu possa alcançar os teus objetivos, porque o teu sucesso é o nosso sucesso, é a nossa missão, tá? Então te lembra, quer maximizar teus estudos aí, quer dar aquele up, nos procura na plataforma Gonçalves Dias, tá? No YouTube e no Instagram. A gente está te esperando lá, beleza? Galera, e hoje nós vamos aí responder algumas questões bacanas sobre uma temática aí que a gente trabalhou, que é os agentes do relevo e os biomas, um assunto aí muito legal, né, bem abrangente, onde a gente falou sobre as características do relevo, falamos sobre os biomas do mundo, né, e hoje nós vamos responder algumas questões sobre essas temáticas, né, tocar nos principais pontos ali que sempre é cobrado em provas, passar aquelas dicas importantes para que na hora da tua prova tu gabarite, beleza? Então fica com a gente, segue aquele mantra que a gente já sabe, né? Como é que é, ó? Respirou, oxigenou e vem comigo que é sucesso. Então, galera, foca aqui, ó. Olha essa questão que bacana. Olha o que ela te diz. Com base em seus conhecimentos sobre a dinâmica de transformação do relevo terrestre, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, né, identificando a classificação de cada um dos agentes de transformação. Beleza. Primeira coisa importante que a gente precisa lembrar antes de responder essa questão é que o nosso planeta, galera, ele não é um elemento estático, ou seja, fixo. Como assim, Marcos? Não entendi. Simples. Falando em uma forma mais clara. O nosso planeta está em constante transformação. Quando eu falo constante transformação, eu estou falando das nossas estruturas de relevo, né? Por exemplo, os nossos continentes, eles estão constantemente se transformando. Mesmo que nós não percebamos isso a olho nu, mas ele continua a se transformar. E quem são os elementos responsáveis, Marcos, por essa transformação constante? São dois macroelementos. Muita atenção. Nós temos os chamados agentes endógenos. Olha o termo endo. Endo vem de dentro, galera, tá certo? São aqueles agentes que atuam no interior do planeta em direção à superfície, tá? Os agentes endógenos. Quem são eles, Marcos, tá? Quem são esses agentes que causam essa transformação no nosso planeta? Ora, posso citar aí, por exemplo, o tectonismo, quando placas tectônicas se movimentam, se encontram, por exemplo, gerando terremotos, tsunamis. Quando essas placas, por exemplo, se separam, né? Nós temos, por exemplo, a possibilidade da ascensão do magma, galera, e nós chegamos no vulcanismo. Então, todos esses elementos vão, consequentemente, transformar o nosso planeta. E além dos agentes internos, endógenos, nós temos do outro lado os agentes exógenos. Olha o termo, exo, vem de fora, né? São aqueles agentes que vão atuar diretamente na superfície terrestre. Quem são esses, Marcos? São os agentes do clima, galera, tá certo? A água, o vento, o calor, o frio, todos esses elementos, eles vão estar constantemente transformando aí o nosso planeta e a nossa superfície. Beleza? Então, a partir daí a gente consegue responder essa questão tranquila, não consegue? Eu sei que consegue. Vem comigo agora. Eu já sei o que é agente endógeno, o que é aquele que vem de dentro, né? E agente exógeno, aquele de fora. Então vamos olhar a segunda coluna. O vulcanismo, galera, ele está relativo a que agente? O vulcanismo, né, que é nada mais do que a ascensão do magma, né, ou seja, que vem ali do manto
para a superfície, é a famosa erupção vulcânica, né? Ele vai transformar a nossa superfície, vai transformar o nosso planeta. Então, se ele vem de dentro para fora, ele é um agente o quê? Agente endógeno, né, galera? Olha aí, ó, coluna 1, beleza? Intemperismo. Marcos, o que é isso? Vamos relembrar. Galera, intemperismo nada mais é do que a transformação das rochas da nossa superfície. Por quem, Marcos? Pelos agentes do clima, galera, tá bom? Lembrando que o intemperismo ele pode acontecer de 3 formas. Ou seja, o intemperismo químico, físico e biológico. Marcos, vamos relembrar isso aí, não estou lembrado muito bem. Intemperismo químico, galera, é quando a rocha ela é quebrada, ela é modificada e, principalmente, a sua estrutura química também é alterada. Quem é que tem a propriedade de quebrar uma rocha e alterar a sua estrutura química? Um elemento importante, galera, a água. Muita atenção. Intemperismo químico está relativo à água. Já ouviu aquela frase? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A água, quando vai batendo na rocha, ela vai erodindo essa rocha pouco a pouco, mas também vai alterando a sua estrutura química, galera, tá certo? Então aí nós temos o intemperismo químico. Dica importantíssima para a tua prova. Como é que vai cair normalmente questões de intemperismo? Ele vai te dar o exemplo do ambiente e tu precisa relacionar com essa característica. Ora, se eu já sei que o intemperismo químico ele é gerado por água, onde é que eu vou ter maior presença desse tipo de fenômeno? Em áreas de alto índice pluviométrico, ou seja, que chove bastante, em áreas litorâneas, galera, tá certo? Então, como vai cair na tua prova na prática? Uma região que tem um alto índice pluviométrico, próxima do litoral. Que tipo de intemperismo vai predominar? O intemperismo químico, beleza? Segundo tipo de intemperismo, intemperismo físico, também chamado de intemperismo mecânico. Muita atenção, tá? Se tu já sabe o que é o intemperismo químico, já fica bem fácil de tu entender o intemperismo físico. O intemperismo físico nada mais é do que a quebra da rocha, só que não ocorre a sua alteração química, ou seja, tu não tem alteração na composição química dessa rocha. Marcos, quem são os elementos que vão fazer esse tipo de fenômeno? Galera, é o calor, é o frio e é o vento, galera, tá certo? O calor, galera, quando uma rocha é exposta ao calor, ela tende a se dilatar, tá certo? Com o frio, ela tende a se contrair. O vento, ele vai erodindo pouco a pouco essas estruturas, tá? Também. Então, em áreas onde tu tem calor e frio constantes e muito vento, tu tem o intemperismo físico. Uma característica bacana. Marcos, onde é que eu vou encontrar esse tipo, onde é que eu vou encontrar o tipo de intemperismo físico? Galera, em áreas com baixo índice pluviométrico ou baixa quantidade de água. Como assim, Marcos? Galera, a água é um equilibrador natural de temperatura. Foca nisso aí, tá? Em áreas que tu tem pouca água, a temperatura tende a subir mais durante o dia, tá? E tende a cair mais durante a noite. Quer te dar um exemplo muito fácil aqui? Maranhão, Piauí. A gente sempre brinca aqui muito, né? Por que o Piauí, as temperaturas, por exemplo, de Teresina, são tão quentes se comparadas com, por exemplo, São Luís? Simples, galera, porque São Luís está numa área de litoral, tá certo? Sofre o fenômeno aí da chamada maritimidade. E Teresina está onde? No interior do continente, galera. Teresina tem pouca água circulando, embora tu tenha ali o rio Poti, né, circulando naquela região, mas não é na mesma proporção que a quantidade de água daqui. Resultado, lá fica mais quente durante o dia e mais frio durante a noite, tá certo? Então, em áreas que tu tem aí pouca quantidade de água, tu tem o intemperismo físico. Beleza? Facinho, né? E por último, galera, para a gente relembrar, intemperismo biológico, tá? Que é aquele intemperismo, é a quebra da rocha gerada aí pelo crescimento das raízes, tá certo? De árvores. As raízes, quando elas vão se desenvolvendo, elas vão quebrando as rochas pouco a pouco e ali tu tem um intemperismo biológico, beleza? Então, volta para cá, intemperismo é um agente o quê? Ele é gerado pelo agente do clima, então ele é um agente exógeno, galera, beleza? Então, continua. Lixiviação. Marcos, o que é isso? Gente, lixiviação, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já viram, embora possam não conhecer esse termo. Foca em mim.
O que é lixiviação? É a lavagem do solo pela água da chuva, galera, tá certo? Essa questão, inclusive, eu fiz questão de te trazer uma imagem, tá? Isso aqui é a lixiviação, galera, tá certo? Então, quando ocorre chuva, a água da chuva depois ela vai correr. E quando a água vai correr, ela vai levar muitos dos nutrientes do solo dessa região para outra localidade. Aqui ocorreu o processo de lixiviação. Muita atenção. O processo de lixiviação ele é um fenômeno natural, tá certo? Que acontece de maneira natural no ambiente, mas ele é intensificado por um grande problema brasileiro e mundial, que é o desmatamento, galera, tá certo? Como vocês podem perceber em ambas as imagens, nós vamos ter aí um processo de lixiviação muito mais intenso com a formação de buracos, que nós já vamos falar aí que se tratam de ravinas e vossorocas. Por que isso acontece, Marcos? Com o desmatamento, galera, o solo ele fica mais desprotegido. Então, a água da chuva vai levar esses nutrientes em muito maior quantidade. Além disso, essa água da chuva, de acordo com a velocidade, ela vai levando também esses sedimentos e vai abrindo pequenos buracos no solo. Inicialmente, galera, formam-se as chamadas ravinas, que são esses pequenos caminhos aqui, ó. Aqui já estamos em um processo de transformação, tá? A ravina, que é o pequeno caminho, devido à água, vai passando e vai levando esses sedimentos. Quando esse buraco já fica numa proporção maior, nós chegamos na chamada vossoroca. Tá certo? Então, isso aqui é um problema sério relativo ao empobrecimento do solo, tá certo? Atrelado aí principalmente ao desmatamento e à sua intensificação. Então, a lixiviação, se ocorre pela água da chuva, é clima, é o quê? É um agente exógeno, galera, tá certo? Moleza, né? Tectonismo, já falou, né? Tectonismo, placas tectônicas, a gente citou no início da questão, movimentação de placas que podem se encontrar, limites convergentes, se separar, limites divergentes, ou deslizar entre si, limites transformantes. Se ocorre no interior do planeta, eu estou falando de agente endógeno, né, galera? E os processos erosivos, Marcos? Ora, gente, quando a gente fala de processo erosivo, erosão, eu estou falando da modificação da nossa superfície, né? Erosão eólica, por exemplo, aquela que é gerada pelo vento, né? Erosão marítima, gerada pelo mar. Erosão pluvial, gerada pela chuva. Fluvial, pelos rios. Ou seja, todos eles estão atrelados a um elemento do clima, a superfície. Então, os processos erosivos estão atrelados ao quê? Aos agentes exógenos. Beleza? Olha a quantidade de coisa que a gente trabalhou nessa questão, galera. Bacana, né? Então, ó, respira, vem comigo, vamos evoluir. Olha essa questão. Eu sempre gosto de trabalhar questões como essa aqui, porque ela te dá uma abrangência bem legal. Olha o que ela fala. Sobre as formas de relevo existentes na superfície terrestre, analise a alternativa incorreta. Sempre vale aquela dica, em provas que te pede o termo incorreto, grifa, deixa em destaque. Aqui na questão já está em destaque, mas na tua provinha tu escreve lá, incorreto, então deixa bem grande, para sempre que tu passar a vista geral na questão, ela te lembra, tá bom? Aí ele diz o seguinte, letra A, os planaltos são mais elevados que as planícies e menos do que as montanhas. Podem apresentar composições cristalinas e sedimentares. Letra B, a depressão, quando abaixo do nível do mar, é chamado de absoluta, mas acima do nível do mar e abaixo da região de entorno é chamado de relativa. Antes da gente responder essa questão, vamos olhar aqui uma imagem para a gente lembrar esses conceitos. Olha aí, ó. Nós temos aqui as principais estruturas de relevo. Só lembrando, o que é o relevo, Marcos? Nada mais é do que as estruturas da superfície do nosso planeta, né? Ou seja, onde nós ali estamos vivendo. A parte superficial da crosta, tá certo? E nós vamos ter algumas macroestruturas de relevo, que são planícies, planaltos, depressões e montanhas, né, galera? E aí, só te relembrando o mais importante. Marcos, o que é que define uma área de planalto, planície, montanha, depressão? Antigamente era a altitude. Hoje não apenas mais isso. Hoje o que leva em consideração é principalmente se há maior processo erosivo ou se há maior processo de acumulação de sedimentos, tá? Então vem relembrar rapidinho comigo. Áreas de planície, galera, são as áreas mais baixas, onde predomina o processo de deposição, de acúmulo de sedimentos. Não é à toa, galera, que as áreas de planície, né, são áreas
teoricamente, na prática, mais férteis para a agricultura, solos mais férteis, tá certo? Justamente porque tendem a receber sedimentos de outras localidades, né? Nutrientes que tendem aqui a se depositar. Vamos fazer um paralelozinho com a história rapidinho. Olha aí, ó. Se tu for pegar as civilizações antigas, civilização do Egito Antigo, da Mesopotâmia, tu vai perceber que todas essas grandes civilizações antigas, elas cresceram, floresceram à base, né, em torno de um grande rio. Por exemplo, civilização do Egito Antigo, ela vai estar atrelada aonde? Ao rio Nilo, né? As planícies aluviais do rio Nilo. A civilização da Mesopotâmia, do rio Tigre, do rio Eufrates, tá? Essas áreas de planície são chamadas de planícies aluviais, ou seja, áreas aí que vão ter uma boa quantidade de nutrientes que vão aí se acumular. Beleza? Então predomina deposição. Segunda estrutura, planalto, galera, tá certo? Áreas de planalto, olha, veja, relevos mais altos, mais ondulados, mais acidentados. Então, predomina o que, Marcos? Predomina a acumulação de sedimentos ou a retirada deles? A retirada, gente. Predomina o que? O processo erosivo. Predomina a erosão sobre as áreas de planalto, tá certo? Economicamente falando, isso cai muito na tua prova. As áreas de planalto, elas têm um potencial muito bom para surgimento de hidrelétricas, galera, tá certo? Por quê, Marcos? Como são relevos mais altos, mais íngremes, onde a água tende a ter maior velocidade, é mais interessante para tu construir uma barragem, ou porque tu tem maior velocidade da água, resultado, tu tem mais força para que aquelas turbinas se movimentem, tá certo? Marcos, dá para fazer uma hidrelétrica, por exemplo, uma área de planície como essa? Dá, mas a barragem tem que ser maior, tá certo? Então, planalto, predomina o que? O processo erosivo. Áreas de planalto, também chamadas como áreas de relevo residual. Terceira forma de estrutura, galera, são as depressões. Depressões nada mais são do que áreas rebaixadas às suas áreas de entorno. Se eu fosse citar bem aqui, por exemplo, essa seria uma área de depressão. Veja que ela está rebaixada em relação às áreas de planalto. Mas vão existir aí dois tipos de depressões, tá? As depressões relativas, aquelas que são rebaixadas às suas áreas de entorno, mas ficam acima no nível do mar, como por exemplo essa bem aqui no Brasil, e nós temos as depressões absolutas, que são aquelas regiões que ficam abaixo do nível do mar. Já ouviu falar na Holanda? Os famosos Países Baixos? Por que é chamado assim, Marcos? Porque são áreas que ficam abaixo do nível do mar, galera, tá certo? Então, essas áreas são chamadas de depressão absoluta. Depressão relativa, rebaixada ao seu entorno, acima do nível do mar. Depressão absoluta, fica abaixo do nível do mar. E por último, predomina o que, Marcos? Desculpa, predomina o que na área de depressão? Predomina o processo erosivo, como você pode perceber bem aqui, beleza? E Marcos, e o que é uma montanha? São as maiores altitudes do nosso planeta. Predomina o processo erosivo, é claro, porque o relevo é bem íngreme, tá certo? São áreas formadas pelo encontro de placas tectônicas, tá certo? Lembra, limites convergentes, e o conjunto de montanhas nós chamamos de cordilheiras. São as maiores altitudes da Terra. Agora a gente pode voltar para a questão, né? Então, planaltos são mais elevados que as planícies? São. E menos que as montanhas? Com certeza. Podem apresentar composição cristalina e sedimentar, ou seja, relevos em escudos cristalinos ou bacias sedimentares? Com certeza. Então, isso é o quê? Verdadeiro. A depressão, quando abaixo do nível do mar, é chamada de absoluta? Sim. Mas acima do nível do mar e abaixo da região de entorno é chamada de relativa? Com certeza, né, galera? Certíssimo. Vamos evoluir. Eu quero a errada. Letra C. Nas planícies, o processo de erosão não é muito acentuado. Até aí, beleza. Havendo uma deposição de sedimentos em menor grau em comparação às demais formas de relevo, opa, tem um errinho bem aí, né, galera? Qual é? Aqui, né? Não há uma deposição de sedimentos em menor grau. Nas planícies, há uma deposição de sedimentos em maior grau se comparado às outras estruturas. Então, isso aqui está muito errado, né, galera? Lembrando, planícies predomina a deposição, nas áreas de planalto, montanhas e depressão, predomina a erosão, galera.
tá? E por último, para a gente finalizar, as cadeias montanhosas encontram-se geralmente nas mais recentes formações geológicas, com certeza, né, galera? E como é que essas estruturas elas são chamadas? São chamadas de áreas de dobramentos modernos. Lembra aí estruturas geológicas? Escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Área aí de encontro de placas tectônicas, beleza? Então, galera, valeu, é isso aí.